todas as coisas. Esse próximo cântico diz: criou o mundo e tudo que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Que nós possamos engrandecer o nome deste Deus e reconhecer que Ele é Deus sobre as nossas vidas e que Ele nunca perde o controle de nada. Ele sempre está no controle de todas as coisas. Ele é Deus. Só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Deus. E é o Senhor quem nos inspira a adorar, quem nos dá o desejo, Deus, de louvar e engrandecer o Teu nome. Que nós possamos sempre estar na Tua presença, Deus, engrandecendo, exaltando ao Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus, momentos de tristeza, nos momentos de alegria, que em todo tempo, Pai, nós possamos reconhecer que o Senhor é o único que domina sobre todas as coisas, que o Senhor está assentado sobre o trono e que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Que nós possamos entender isso, Pai, a cada dia e confiar
em tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Confiar, Deus, nos caminhos que o Senhor nos conduz e descansar no Senhor em todo o tempo. Ensina-nos, Deus, a descansar e confiar no Senhor, porque somente o Senhor é Deus, acima de todas as coisas. Te louvamos por isso, Deus, te louvamos porque, mesmo sendo um Deus tão grande, o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor se preocupa com cada um de nós aqui neste lugar, com cada um dos teus filhos espalhados, Deus, por toda a terra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos enxerga como filhos e o Senhor tem cuidado de nós, Pai, como um Pai amoroso que cuida dos seus filhos e que nos envolve, Deus, com a tua presença, com a tua paz, com a tua alegria, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos desampara em momento algum. Te louvamos, Deus, pela tua graça sobre as nossas vidas. Fala conosco nesta manhã, Deus, e que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Que a tua palavra, Deus, venha de encontro ao nosso coração, Deus, trazendo transformação, trazendo mudança, Deus, e que nós possamos sair daqui nesta manhã com a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações, Paizinho. Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Olha só, irmãos, hoje pela manhã eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema que está aí na tela, que é a nossa preocupação pelas pessoas que morrem sem Jesus. Na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre o que acontece quando um cristão morre. Esse foi o tema da reflexão na semana passada. E nós vimos que a esperança firme do Evangelho, da vida eterna, ela consola a igreja quando a igreja está atravessando o vale da sombra da morte. Nós nos entristecemos, mas nós não nos desesperamos. Porque quando um cristão morre, ele vai estar na presença do Senhor. E nós trabalhamos então isso na semana passada. Mas há uma outra angústia ou uma outra preocupação que muitas vezes aflige a igreja. E a pergunta que vem é: ok, pastor, quando um cristão morre, nós temos essa esperança de vida eterna e isso nos consola. Mas e quando uma pessoa que a gente ama morre? Aí a gente tem aquela preocupação, e quando alguém que a gente ama, que é querido para nós, e essa pessoa, ou ela morre, ou a morte é uma realidade próxima da vida da pessoa, e a gente não tem a segurança da salvação dela, e isso gera uma inquietação, uma preocupação, né? E muitas vezes uma angústia no nosso coração. E por isso eu quero então conversar um pouquinho com os irmãos hoje a respeito desse tema, essa nossa preocupação, essa nossa angústia, que às vezes a gente sente em relação àquelas pessoas que nós amamos, que são queridas, e que morrem, e o que aconteceu com elas, e a gente nutre muitas vezes essa inquietação. Eu não sei você, eu muitas vezes já sofri dessa angústia. Você já sofreu disso? Eu já sofri dessa angústia. E eu não só dessa angústia, mas também já senti muita culpa. Muita culpa. Quando alguém que morreu, eu não tenho certeza, segurança da salvação dela, e eu ficava me culpando. Será que eu deveria ter falado mais? Será que eu deveria ter ido lá visitar mais? Será que eu devia ter pegado o cara pelo pescoço e dizer: aceita Jesus? Eu devia, né? E a gente fica com aquela coisa: será que eu falei pouco demais? Será que eu fui omisso? Meu Deus, angústia, culpa nessas realidades. Porque quando um irmão em Cristo morre, nós temos consolo. Mas quando alguém que a gente ama, pode ser um avô da gente, o vovô querido, faleceu, e ele não era muito interessado, sabe assim, não era muito interessado nas coisas da igreja, ele não vinha na igreja, ele vinha na Páscoa e no Natal, e olha lá. Aí eu falava, convidava, fazia o meu avô, minha avó, pode ser um irmão da gente querido, que a gente ama, mas ele não está interessado nas coisas de Deus,
e a gente fica com aquela preocupação. E aí, o que o Evangelho nos tem a dizer sobre isso? E hoje, então, eu queria deixar aqui, então, 6 sugestões, 6 propostas, sugestões, 6 palavras que nos ajudam, então, a lidar com essa preocupação com aquelas pessoas que supostamente, no meu modo de ver, estão morrendo sem Jesus. 6 conselhos pastorais para você, e aqui vai muito de um testemunho pessoal meu, porque eu já sofri muito disso. Então é muito assim, coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada com Jesus, e eu queria deixar então esses 6 conselhos pastorais. Primeiro, lembre-se que essa preocupação é boa. Amém? É bom quando um cristão ele se preocupa com a salvação das pessoas, e especialmente com a salvação das pessoas que ele ama. É bom, não é bom? É bom. Essa é uma preocupação legítima. Esse é um interesse legítimo. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, assim, que se você tem essa preocupação e essa inquietação, isso é bom. É bom a gente se preocupar em alcançar pessoas para o Evangelho, pessoas que a gente deseja alcançar para o Evangelho. Isso é bom. O que não é bom? É quando esse desejo nosso e essa preocupação de que as pessoas elas se entreguem para Jesus e confiem em Jesus, não é bom quando esse desejo vira uma culpa neurótica e vira uma obsessão neurótica em salvar. Mas há o desejo de que a pessoa esteja em Cristo e com Cristo, é bom. E se você tem, então, amém. Que Deus te abençoe, né? Esse seu desejo no coração. A igreja do Novo Testamento, me parece que a igreja ela tinha esse sentimento de urgência e essa preocupação muito com a salvação das pessoas e proclamar o Evangelho para as pessoas. Então veja o que diz o texto de Romanos 1, que está aí na tela, Romanos 1, verso 14 e 15, o sentimento de Paulo, do apóstolo Paulo. Diz aí o texto assim: pois sou devedor. Quem está devendo na praça sabe o que Paulo está falando aqui, né? O sentimento de estar devendo, né? Aquele peso, né? Ele está falando aqui de um peso que ele sente. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, porque eu tenho esse sentimento de estar devendo para as pessoas a proclamação do Evangelho, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então esse desejo é bom. O que não é bom é a gente ficar com aquela obsessão neurótica de converter os outros. Isso não é bom. Por quê? 2 razões. Primeiro, porque senão você vai virar um crente chato. É bom eu me preocupar com a salvação. Não é bom eu ficar com uma culpa neurótica e uma obsessão neurótica de converter os outros, porque senão eu vou me tornar um crente chato. Eu não vou pedir para levantar a mão aí, mas quem conhece crente chato, né? Não precisa levantar a mão, mas aquela pessoa que quer converter os outros e fica ali, sabe, almoço da família, e o cara só fica ali querendo converter os outros e querendo trazer as pessoas para a igreja de qualquer jeito, e fica aquela culpa e aquela angústia. Isso não é bom. Segundo lugar, por que isso não é bom? Porque não é minha responsabilidade salvar. Não é minha responsabilidade converter, gente. Não é sua responsabilidade converter ninguém. Qual é a nossa responsabilidade? É orar pelas pessoas que a gente ama e que a gente quer ver com Cristo. É testemunhar para elas, e testemunhar não é falar. A gente não testemunha com a boca, a gente testemunha com a vida. A minha responsabilidade é orar, a minha responsabilidade é testemunhar, a minha responsabilidade é ouvir
essas pessoas que eu quero alcançar para Jesus? Quais são as objeções suas para o Evangelho? Você tem um filho que diz assim, está rebelde, ele não quer, e aí você está lá, né, e angústia, você está querendo trazer ele na marra para Jesus, aquela coisa. Não. Ore, testemunhe para o seu filho, ouça o seu filho e semeie. A minha responsabilidade não é converter ninguém, nós somos apenas o que? Semeadores. Eu não planto nada, não é a minha responsabilidade fazer com que aquilo dê fruto na vida do outro. A minha responsabilidade é simplesmente, tendo oportunidade, semear a palavra quando a oportunidade vem. Então, primeiro ponto, você tem essa preocupação, então essa preocupação ela é boa quando ela se transforma em motivação para a gente orar, para a gente testemunhar, para a gente ouvir e para a gente semear. Mas não vire o crente chato da sua casa, entendeu? Tá bom? Segundo lugar, para a gente lidar com essa preocupação com as pessoas que morrem sem Jesus, supostamente morrem sem Jesus, lembre-se que Deus, de fato, ama essas pessoas mais do que você ama. Amém? Não esqueça. Para você trabalhar essa angústia, eu trabalhei essa minha angústia quando eu comecei a entender, pelo Evangelho, que Deus amava muito mais as pessoas que eu amava. E o texto clássico da palavra é João 3,16, que é o primeiro texto que a gente decora quando se converte, né? É João 3,16, está aí na tela, e diz assim, né? Vamos ler juntos? Porque amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo. Aquelas pessoas que eu amo, que eu me preocupo com elas, um filho meu, que eu me preocupo com ele, eu lido com isso também sabendo que Deus ama ele muito mais do que eu. Em terceiro lugar, para a gente lidar com essa preocupação, em terceiro lugar, lembre-se que Deus, de fato, deseja que essa pessoa seja salva, muito mais do que eu, muito mais do que você. Você tem alguém que você deseja que a pessoa entregasse a vida para Jesus? Você tem alguém? Pois saiba que Deus deseja que essa pessoa seja salva, até muito mais do que você. Olha o que diz o apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Está aí na tela. Antes de tudo, peço que se façam o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. É em favor, porque tem crente que ora contra, não é para orar contra os outros, mas é para orar em favor de todas as pessoas. Orem, diz Paulo, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Verso 2, parênteses agora. Naquele contexto isso significa, orem pelos adversários de vocês. Porque os reis e as pessoas que exerciam autoridade, eram elas que estavam perseguindo os cristãos. Eram eles que maltratavam os cristãos, que jogavam os cristãos para os leões. Paulo, uma pessoa lá da época de Timóteo, ia falar assim, espera aí Paulo, você está pedindo para eu orar pelo governante que jogou o meu avô na arena para ser comido por leões? E Paulo está dizendo, estou pedindo isso mesmo, para você ore em favor dele. Ai. Complicado, né, irmão? É isso aqui. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, e em favor de todas as pessoas. Aí Paulo dá duas razões. Por quê? Primeiro, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito.
Segunda razão, verso 3. Porque isto é bom e aceitável diante de Deus, porque isso agrada a Deus, nosso Salvador. Vamos ler juntos o verso 4? Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, inclusive, que os teus adversários sejam salvos. Porque tem gente que a gente não gosta, mas o fato de eu não gostar de alguém não significa que Deus não gosta dessa pessoa. Deu para entender? Assim, por exemplo, Deus gosta de palmeirense? Gosta, irmãos, é incrível, mas Ele gosta. É um negócio, é só Deus, né? Mas Ele gosta, entendeu? Corintianos, saibam que você não gosta do palmeirense, mas Deus gosta do palmeirense e quer que você ore. Ele quer que todos sejam salvos. Então, esse é o terceira sugestão aqui, conselho meu. O quarto conselho que eu dou para você, lembre-se que de fato, o Espírito Santo de Deus está agindo nas pessoas para levá-las ao arrependimento e à salvação. Como é que eu lido com essa minha angústia e essa minha preocupação com as pessoas que eu acho que estão se perdendo? Eu lembro que o Espírito Santo de fato está agindo nessas pessoas para levá-las ao arrependimento e à salvação. Um grande erro da igreja, irmãos, a igreja é achar que o Espírito Santo de Deus, ele está limitado à ação da igreja. Esse é um grande erro da igreja. Porque muitas vezes a igreja tem a crença de que se a gente não for, Deus não fala. Deus só fala quando a gente chega e fala. E quando a igreja não vai, Deus não está. Isso é um equívoco, porque a Escritura inteira ensina que o Espírito Santo de Deus é real, e o Espírito Santo de Deus está sobre a terra, e o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas que você nem imagina, em lugares onde você nem imagina. A ação salvadora de Deus não está limitada à ação da igreja, graças a Deus. Amém? Que já pensou se tivesse? E a gente tem isso como um princípio em toda a Escritura. Mas em João 16, versos 7 e 8, o texto está aí, as palavras de Jesus, isso é uma promessa de Jesus. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês, mas não é só a vocês. Olha o que ele fala agora no verso 8, ele não envia o Espírito Santo só para nós, ele também envia o Espírito Santo para onde? Para o mundo, porque ele, quando ele vier, convencerá quem? O mundo, do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo não está restrita à igreja, amém? Mas é uma ação que está acontecendo nos corações, nos lugares, nos becos mais escuros, onde você nem imagina, ali o Espírito Santo de Deus pode estar agindo no coração de uma pessoa para levar essa pessoa para o arrependimento e para a salvação. Deus fala na Bíblia inteira, Deus fala com os ímpios também. Deus fala com os ímpios. Deus falou com Caim. Quando Caim já tinha determinado no coração em matar o irmão. E depois que ele virou um assassino, Deus fala com ele. Deus fala com Abraão. E o livro de Josué diz que quando Deus falou com Abraão, Terá, pai de Abraão, eles eram idólatras na terra de Ur, eles eram ímpios pagãos em Ur, e Deus falou com Abraão. Abraão não era crente quando Deus falou com ele. Deus falou com ele e ele se tornou um crente, deu para entender? Deus fala. Deus falou com o faraó, rei do Egito.
falou através de sonhos. Deus falou com o rei Ciro da Pérsia, um ímpio. Deus falou. Deus falou com o centurião Cornélio, que mandou chamar Pedro. Deus falou, um romano. Mas Deus falou com o Cornélio, através de visões e sonhos. Deus falou com a mulher de Pilatos, lembra? Na noite anterior à crucificação, a mulher teve sonhos, pesadelos, ela disse, por causa de Jesus. E mais do que isso, Jesus em Lucas 15, na parábola da ovelha perdida, na parábola da moeda perdida e na parábola do filho perdido. O que Jesus ensina nessas parábolas? Que Deus está procurando incessantemente aqueles que se perderam. Os olhos do Senhor estão procurando sobre a terra os seus filhos que estão perdidos, e Deus os procura. Assim como a mulher procurou incessantemente a moeda, assim como aquele pastor foi atrás daquela ovelha perdida, e assim como aquele pai esperava ansiosamente a volta do filho, Deus está procurando os perdidos. A gente acha que Deus está restrito à igreja, gente. Graças a Deus não está, porque o Espírito Santo está agindo no coração das pessoas. A conversão do apóstolo Paulo. Quem foi que evangelizou Paulo? Quem foi? Teve alguém que chegou com uma Bíblia e falou: Paulo, converta-se, está aqui Isaías. Não. O Senhor Jesus o alcançou. E ele diz no testemunho dele algo que eu acho impressionante. No livro de Atos, quando ele conta a história da conversão dele, ele fala assim, que ele tinha um aguilhão. Antes da conversão na estrada de Damasco, ele tinha um aguilhão que o incomodava. O que é o aguilhão? Aguilhão era um espeto. Ele falou assim: eu tinha um espeto de Deus me incomodando. Ele levava umas cutucadas de Deus assim. Até o dia que ele chegou na estrada de Damasco, e aí Jesus se revelou e ele caiu rendido. E Paulo, enquanto perseguia, enquanto maltratava, Paulo não era um homem bom, gente. Paulo era um homem mau. Um homem mau. Mas o Espírito o incomodava. Trazia um desconforto para ele, um peso. E aquilo foi até o dia que ele chegou na estrada de Damasco. O Espírito Santo está agindo, isso me consola. Muito antes de eu chegar com a palavra, o Espírito Santo já agiu no coração das pessoas. Muito antes de eu chegar, o Espírito Santo já provocou as pessoas. E o que eu acho muito interessante, que a gente tem que frisar aqui, é que esse Espírito fala com as pessoas, não existe barreira nenhuma para ele falar. Ele fala inclusive através de sonhos, com ímpios através de sonhos. O que é o sonho? A pessoa sonha no estado mais profundo do sono, não é assim? E o sonho é quando o inconsciente, a minha dimensão inconsciente, na hora do estágio profundo do sono, ela dá um pulo para fora, assim, e aí eu lembro. Por isso que a gente lembra o sonho no outro dia, mas é o meu inconsciente. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, o Espírito Santo de Deus, não tem barreira para ele. E ele pode falar com uma pessoa, inclusive, que está inconsciente. A pessoa está lá num sono profundo, ela está inconsciente para mim, mas ela está longe de Deus? Ela pode estar não se comunicando comigo, mas com o Espírito Santo de Deus ela pode estar. E o Espírito Santo de Deus pode estar falando com ela. Porque ele fala através de sonhos. Lá no inconsciente profundo. Não há barreira para o Espírito Santo de Deus agir no coração humano. A quinta palavra para a gente lidar com essa preocupação e angústia com as pessoas que estão morrendo supostamente sem Jesus, é a seguinte: lembre-se que de fato um ser humano tem a chance do arrependimento e da salvação até o seu último momento.
É a história do ladrão na cruz, que literalmente nos seus últimos momentos, veja bem, um homem que ele era um malfeitor, era uma vida desregrada, uma vida. Mas no seu último momento, ele teve a oportunidade do arrependimento e da salvação. E ele faz uma oração clamando pela misericórdia de Jesus. Isso ensina para nós que uma pessoa tem chance até o seu último momento. Ela tem a chance, a oportunidade de ter um encontro de arrependimento e salvação com a graça de Deus em Jesus Cristo. Até o último momento. Com isso eu quero dizer o seguinte, irmãos. No fundo, eu e você, a gente não tem como afirmar que alguém morreu sem Jesus. Deu para entender? É isso que eu quero dizer. A gente supõe que a pessoa morreu sem Jesus. Assim, a gente se preocupa que uma pessoa pode ser que esteja... Mas eu não tenho como afirmar. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo de Deus fala. E pode falar até quando a pessoa está inconsciente. E as oportunidades de Deus vão até o último momento de vida dessa pessoa. Então eu não tenho como entrar, é por isso que Jesus fala assim, vocês não têm capacidade de separar joio do trigo, não separem joio do trigo. E confiem nessas palavras do Evangelho, confiem. Porque de fato a gente não tem como separar joio de trigo, eu não tenho como dizer assim, olha, esse aí agora está no caldeirão e já era, não tem como falar. Não tem. Isso é assunto, graças a Deus, é assunto de Deus. A nós cabe descansarmos. E em último lugar, em sexto lugar, e não menos importante, para a gente lidar com essa angústia, lembre-se que de fato, somente Deus tem condição de julgar verdadeiramente o ser humano. O julgamento pertence a Deus e somente a Deus, não a nós. E eu quero ler com vocês um dos textos do Evangelho que mais me impressionam a respeito do juízo final e do julgamento de Deus. Mateus 11, do verso 20 ao verso 24. Queria que você acompanhasse a leitura aí na tela. Olha o que diz Jesus a respeito disso, irmãos. Olha só que impacto e que impressionante essas palavras são do Senhor Jesus, Deus encarnado, Filho de Deus. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Verso 21. O que Jesus começa a repreender? Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se, olha o termo agora condicional, se em Tiro e em Sidom, lugares ímpios e pagãos, se lá em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, o que teria acontecido com esses pagãos? Há muito que elas teriam se arrependido, mas não é só se arrependido, é se arrependido mesmo. Se arrependido com pano de saco e cinza. Impressionante isso. Isso é revelação. Verso 22. Mas eu digo a você que no dia do juízo haverá menos rigor, olha irmãos, para Tiro e Sidom do que para vocês. Verso 23, e você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, sublinhe isso na sua Bíblia, irmãos, Sodoma, quem é que conhece Sodoma aí, que sabe, vocês lembram de Sodoma? Sodoma era um lugar legal para a gente viver, né?
Sodoma é o símbolo bíblico da perversidade e da podridão. Símbolo bíblico, Sodoma. Vocês acham que Jesus pegou Sodoma de propósito ou não? Podia ter pego tanto lugar de exemplo. Por que ele pegou Sodoma? Porque Sodoma, para um judeu, era o pior lugar da terra. Foi alvo do juízo, pegou fogo, queimou, caiu fogo do céu, porque eles eram um bando de estupradores e de gente ruim. Sodoma. E aí Jesus fala assim: porque se em Sodoma, naquele lugar lá, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, Cafarnaum, ela teria permanecido até o dia de hoje, aquele juízo não teria vindo sobre ela. Verso 24: mas eu digo a vocês, que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Esse texto de Jesus é um texto que me impressiona demais. O que Jesus está dizendo aqui? Que Deus sabe, Jesus está falando agora sobre a onisciência de Deus, de gente que de fato morreu na impiedade, gente que morreu no seu pecado, morreu. Até para esses aí eu não posso dar uma sentença. Por quê? Nem para esses. Eu não posso colocar nem o povo de Sodoma no inferno. Porque Deus sabe, Deus é onisciente, Deus sabe que se a oportunidade que eu, Danilo, tive um dia, se os milagres, a visitação e a luz do Senhor que me visitou tivesse visitado aquela pessoa, Deus sabe se ela teria se arrependido ou não. E isso, diz Jesus, essa onisciência de Deus, isso vai contar, vai pesar na hora do juízo. Na hora do julgamento, esse saber de Deus, e só Deus pode saber, isso vai ser levado em conta. E eu acho isso maravilhoso, o que Jesus fala aqui. Porque o julgamento de Deus, Romanos 2:2, olha o que o apóstolo Paulo fala. Vamos ler juntos Romanos 2:2? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam a injustiça, ou essas coisas que Paulo citou. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando para nós aqui, irmãos? Que a gente não precisa se preocupar com o julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus, ele vai ser conforme a verdade, conforme a justiça de Deus. Deus não vai cometer injustiças. O problema é que nós, como igreja, somos muito pequenos e muito limitados. A gente pensa assim: se o cara não era evangélico, está no inferno. É ou não é? Se não ouviu de Jesus, está no inferno. Mas o julgamento de Deus, na onisciência de Deus, Deus vai levar muitas outras coisas em conta e em consideração. E a gente não precisa se preocupar, porque Deus não erra. E Deus não vai cometer injustiças, porque o julgamento dele é conforme a onisciência dele, o julgamento dele é conforme a verdade, o julgamento dele é sempre conforme toda a sua justiça. Deus não comete injustiças. Se alguém é salvo nos critérios de Deus. Se alguém for condenado, não haverá injustiças, nós podemos descansar. Então eu encerro perguntando para você: você tem alguém que você se preocupa? Você tem alguém que você ama, que você se preocupa, e você diz assim: essa pessoa, eu não estou, pastor, eu não tenho segurança sobre a salvação dessa pessoa, eu tenho segurança da minha salvação, mas sobre aquela pessoa que é tão querida para mim, eu não tenho segurança sobre a salvação dela, eu me preocupo. Queria dizer para você, essa preocupação é boa,
Essa preocupação é boa, desde que ela não transforme você num obcecado em querer salvar e converter aquela pessoa de qualquer jeito. Não vire um chato. Mas essa preocupação, ela é boa, se essa preocupação levar você a orar, a testemunhar, a ouvir e a semear com amor para o coração dela. E mais do que isso, eu queria que você também descansasse no amor de Deus. Deus ama ela muito mais do que você. Você descansasse na vontade de Deus de salvá-la. Deus deseja salvá-la muito mais do que você deseja. Eu queria que você descansasse na ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo age, está agindo na vida dessa pessoa até o último momento, porque Deus a ama e Deus quer salvá-la. E finalmente, queria que você descansasse no fato de que Deus não comete injustiça jamais, que Deus não erra e que o juízo dele sobre cada ser humano será sempre perfeito. Nós podemos descansar. E no mais, vamos orar pelas pessoas e vamos falar do Evangelho para aqueles que estão vivos. E quanto aos que descansaram, a gente descansa na palavra do Evangelho. Amém? Vamos orar para encerrarmos o nosso culto. E eu quero orar com você, sentado mesmo. Fecha os teus olhos agora. E se você tem esse tipo de preocupação, de culpa, de angústia, apresente a pessoa que te preocupa agora no altar de Deus. É o vovô, é um amigo, é um colega, é um filho, é o pai, é a mãe, é alguém que hoje preocupa você. Apresente essa pessoa diante do altar de Deus, sabendo que essa pessoa, Deus se preocupa com ela muito mais do que você. E que você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa, sem culpa neurótica, sem obsessão de querer mudar e converter ninguém, mas sendo instrumento de Deus para abençoar. Nosso Deus e nosso Pai, que o amor pela salvação das pessoas esteja sempre em nós. Essa preocupação, essa inquietação com pessoas que nós amamos, e que às vezes elas nos preocupam, Senhor, por causa dos caminhos de vida que elas estão tomando. Elas nos preocupam, nós nos preocupamos com o destino delas. E nós intercedemos hoje diante do Senhor por cada uma delas que tem aqui, que são parte da vida da nossa igreja, gente das nossas casas, gente das nossas famílias, gente dos nossos relacionamentos. Abençoa, que essas pessoas, elas possam ter, Senhor, essa experiência maravilhosa de conhecerem Jesus. Obrigado porque o Teu Espírito age, está agindo nelas, muito antes da gente. Obrigado porque o Senhor quer salvá-las. Obrigado porque o Senhor as ama, a ponto de dar o Seu único Filho, o Senhor deu por elas. Obrigado. E que se aprouver a Ti, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para abençoar, para alcançar essas pessoas, não para afugentá-las, mas para alcançá-las com este Evangelho. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, consola os corações. Nessa semana que começa, que o Senhor abençoe as decisões que precisam ser tomadas, que o Senhor dirija a vida da Tua igreja, da Tua amada igreja. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.
a gente aprende a dar passos só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Bom domingo, boa semana a todos.